E depois da pressão da torcida, ele foi afastado na madrugada e o martelo já está batido. Vou te deixar por dentro das últimas notícias do Mengão, pós-domingão muito triste para a nação rubro-negra. Nada deu certo. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo, onde todos os dias você confere vídeos relacionados ao Mengão, e peço a você, meu amigo e minha amiga que não é inscrita ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição. Estamos chegando perto a 1000 inscritos. Então conto demais com a sua ajuda. É só você clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Deixe o like também, que o like é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Tá bom, galera? Bom, que domingo ruim pro Flamengo e pra torcida do Flamengo, né, galera? Foi um domingo assim que, pô, domingo passado foi um domingo perfeito, né? O Flamengo ganhou de virada do Corinthians, o Cruzeiro perdeu, o Palmeiras também perdeu, passou uma semana, tudo virou ao contrário, né? O Palmeiras ganhou da forma que ganhou, o resultado até foi bom do Cruzeiro, porque o Cruzeiro empatou, só que o Flamengo perdeu e também perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas calma, não tem nada de terra arrasada. O Flamengo é líder junto com o Palmeiras ainda, 55 pontos para cada time, só que o Palmeiras está na frente pelo critério de desempate. O Palmeiras tem mais vitórias do que o Flamengo, só por conta disso que o Palmeiras é líder, não tem nada de terra arrasada. O Flamengo não está a 3 pontos do Palmeiras, a 6, a 9 pontos, não. O Flamengo está empatado em números de vitórias contra o número de pontos com o Palmeiras, e o desempate é o número de vitórias que o Palmeiras conquistou mais vitórias do que o Flamengo, tá certo? Bom, eu vou começar falando sobre esse jogo aí do Palmeiras, galera, porque o negócio é o seguinte, não pode o árbitro não marcar aquele pênalti claro de um jogador do São Paulo, né? Era o Tapia disputando a bola com o Alan, jogador da equipe do Palmeiras. É impressionante, ele não marcou aquele pênalti porque ele não quis. Eu acho que ele não marcou aquele pênalti porque ele não quis. Ele estava de frente para o lance, não tinha ninguém na frente dele, ou seja, a visão dele do lance estava totalmente limpa. E ele não marcou falta na hora. E o árbitro de vídeo, que tem 300 câmeras ao seu favor, eu acho também que não marcou porque eles não quiseram. Eles não quiseram marcar o pênalti a favor para o São Paulo. O São Paulo estava ganhando de 2-0 ali já na segunda etapa. Se fizesse o 3-0 ali, o São Paulo iria ganhar. Acabou o jogo. Só que não marcou, o São Paulo também ficou, desmonorou, né? Desculpa a palavra. Ele não conseguiu reagir depois daquele pênalti. Parece que ele sentiu aquele pênalti não marcado. E o Palmeiras foi lá e virou o jogo. O Palmeiras teve um pênalti que o São Paulo não foi marcado pelo São Paulo. O Andreas Pereira era para ser expulso. O Gonzalo Tapia levou uma cotovelada do Gustavo Gomes e nem amarelo o árbitro deu, nem falta o árbitro deu. Então, o Palmeiras foi muito favorecido nessa rodada. Muito favorecido mesmo, porque a Leila tem um poder de bastidor absurdo. E o BAP, o Flamengo, o José Boto, ou quem seja do Flamengo, tem que tomar alguma providência disso, galera, porque quase toda rodada o Palmeiras é beneficiado. Quase toda rodada o Palmeiras é beneficiado. E depois do jogo do Flamengo, o José Boto foi lá, deu entrevista criticando a CBF, falando que a CBF precisa ser mais rígida, que as coisas que estão acontecendo são estranhas e realmente são muito estranhas. E ele soltou um forte desabafo, assim como também o Jorginho, que jogou muitos anos na Europa e disse que está muito incomodado com a arbitragem brasileira. O Emerson Real também deu entrevista dizendo que não entende, né? Porque os jogadores que jogam na Europa, que jogaram muito tempo na Europa, eles, quando chegam aqui no Brasil, eles ficam assustados com a arbitragem. E você vê o Jorginho fica assustado, porque eles marcam faltas que não existem, eles dão cartão amarelo quando não é para dar, eles expulsam. Então a arbitragem brasileira tá um caos, e os clubes são favorecidos, os mesmos clubes são favorecidos toda a rodada. É impressionante como toda a rodada dá um jeito de favorecer o Palmeiras. Ou não marcam, ou marcam um pênalti que não é a favor do Palmeiras, ou não marcam um pênalti a favor do adversário, como foi no jogo contra o São Paulo. Então tem que tomar alguma providência. E visando aí tomar algumas providências, parece até piada, né? A CBF postou uma nota oficial dizendo que afastou os árbitros centrais da partida entre Palmeiras e São Paulo, o Ramon Abate Abel, que é um árbitro horroroso, e o árbitro de vídeo lá, né, que estava na função lá no jogo do Palmeiras, que afastou eles. E afastou também o árbitro do jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio,
que marcou aquele pênalti absurdo a favor do Red Bull Bragantino, que garantiu a vitória aí do time paulista. Afastou os árbitros. Só que não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Estamos na data FIFA. Não tem rodada do Campeonato Brasileiro. Tem rodada dos jogos atrasados. Inclusive, o Palmeiras joga no sábado contra o Juventude. Vão arrumar um jeito de dar um pênalti pro Palmeiras no sábado. Já fico tranquilo. Já 3 pontos pro Palmeiras certo, porque vão arrumar um jeito de dar um pênalti pro Palmeiras. Então, eles vão ser afastados, porque tá na data FIFA. Para eles tá tudo bem. E depois da data FIFA, daqui a 10 dias, eles vão voltar como se nada tivesse acontecido. Vocês vão ver, me cobrem, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Ramon Abate-Abel estará apitando algum jogo grande. Esse Lucas aí, eu acho que vai apitar algum jogo de Série B, Série C, porque ele é um árbitro muito novo, colocaram ele para estrear na Série A agora, mas o Ramon Abate-Abel, com certeza, ele vai estar em um jogo grande na próxima rodada, porque segundo eles, é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Imagina o pior, se ele é o melhor árbitro, imagina o pior. Tá bom, galera? Bom, deixa eu falar sobre protesto da torcida, porque a torcida do Flamengo ficou furiosa aí com o Felipe Luiz depois do jogo contra o Bahia. Eu até acho que as críticas desse jogo para o Felipe Luiz, acho que ele passa ileso, porque o jogo foi muito condicionado pela expulsão do Danilo. O Danilo é um jogador de seleção brasileira, um jogador muito experiente, ele não pode levantar a perna, fazer aquela falta do jeito que ele fez, galera. Não pode, ali foi um vermelho justo, tão tal que na entrevista coletiva, depois do jogo, ele pediu desculpa aos jogadores e também à torcida, porque ele foi muito infantil naquele lance. Muito infantil mesmo. E o Wallace, cara, o Wallace, ele é muito ruim, velho. Eu sempre falei aqui, você pode pesquisar os vídeos atrás aí, no tempo do Mundial de Clubes, eu sempre falei aqui que o Wallace é um jogador muito limitado, ele não tem nível para jogar no Flamengo. E o jogo de ontem retrata o que ele não pode mais vestir a camisa do Flamengo. O Wallace tem que ter o mesmo tratamento que tiveram com o Pedro, naquele episódio dele do Felipe Luiz. E ele tem que rescindir o contrato com o Wallace. Não tem como ele jogar no Flamengo. Um moleque totalmente irresponsável. Moleque no sentido da palavra, tá, galera? Não tô falando que ele é moleque porque é garoto, tá? Antes de alguém falar alguma besteira. Totalmente irresponsável, não sabe onde tá pisando. Então ele tem que. O contrato do Wallace tem que ser rescindido imediatamente, sem mais. Sem mais. E o Samuel Lino jogou mais uma partida ruim e não pode perder aquele gol que você perdeu, Samuel Lino. Jogando como um jogador a menos, a partida estava 0-0. Você sai cara a cara com o Ronaldo, você não pode perder aquele gol. E depois do lance, no ataque seguinte, o Bahia faz o gol. E o gol que deu a vitória para o Bahia. Então, tem muita coisa errada. O Flamengo caiu muito de produção nos últimos jogos. Espero que essa data FIFA o time treine bem, descanse, para voltar com tudo para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque outubro tem rodada do Campeonato Brasileiro e no final do mês já tem semifinal da Copa Libertadores. Então a temporada vai ser decidida praticamente nesse mês de outubro. Então que os jogadores do Flamengo tenham consciência e façam uma boa data FIFA aí. Não tem ninguém convocado, então treine bem para voltar voando aí depois da data FIFA contra o Botafogo. É contra o Botafogo, 7h30 daqui a 10 dias e depois contra o Palmeiras. Então bora lá, bora acordar. Tô ficando por aqui, galera. Peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço para você.